A chuva caía pesada sobre a mata fechada, como se o próprio céu tentasse apagar as pegadas deixadas no chão lamacento. Luna corria, o coração batendo tão alto que parecia coar na floresta. O clarão dos faróis atrás dela cortava a escuridão, e o som metálico de armas sendo carregadas confirmava o que já sabia: estavam caçando-a. Ela não pode sair viva da base! Gritou uma voz masculina, fria, autoritária. Luna tropeçou em uma raiz, caiu, e o flash de sua câmera disparou sem querer, iluminando por um segundo o terror estampado em seu rosto. Tudo havia começado apenas 2 horas antes, quando ela, uma fotógrafa ambiental, decidiu registrar imagens secretas de uma obra ilegal em área protegida da Amazônia. Mas o que capturou pelas lentes não era apenas destruição, era um assassinato. Um homem executado a sangue frio por 2 seguranças, sob o olhar impassível de um político influente. Agora, ela tinha provas de mais, e minutos de vida. Com um último fôlego, Luna mergulhou no rio e deixou a correnteza levá-la. As águas geladas apagaram os gritos e o som dos tiros. Dias depois, o sol queimava as ruas de uma pequena cidade às margens da BR-230. Um homem alto, de barba por fazer e olhar cansado, caminhava em silêncio até o bar da praça. Chamavam-no de Caio, e poucos sabiam de onde ele viera. Há meses, vivia afastado de tudo, do trabalho, das pessoas e principalmente dos sentimentos. Carregava a culpa de uma operação que dera errado, uma vida perdida por sua falha. Desde então, jurou nunca mais se envolver com ninguém. Até que aquela mulher apareceu. Luna, agora com os cabelos tingidos e um nome falso, Ana, chegou à cidade em um ônibus noturno, ferida e assustada. Trazia apenas uma mochila, uma câmera quebrada e um olhar que tentava esconder o pavor. No bar, ao pedir um café, suas mãos tremiam tanto que Caio percebeu de imediato. "Tá tudo bem?" perguntou, a voz rouca, desconfiada. "Só, cansada. Vim procurar trabalho", mentiu, sem encará-lo. Ele não insistiu. Mas algo nele se moveu, uma intuição antiga, o instinto de quem já viveu o perigo de perto. Aquele olhar não era de uma mulher cansada. Era de alguém fugindo de algo muito maior. Enquanto isso, em uma sala luxuosa em Brasília, Vitória observava uma foto emoldurada sobre a mesa, ela e Caio, em tempos mais felizes. "Você acha que pode me esquecer, Caio?" murmurou, com um sorriso amargo. "Veremos." Um assessor entrou apressado. "Senhora, há um problema." A fotógrafa escapou com os arquivos. Vitória se levantou devagar, o olhar cortante. "Então trate de achá-la. Antes que ela ache ele." No fim da tarde, o destino começou a traçar seus fios invisíveis. Caio caminhava pela estrada de terra quando ouviu um grito. Correu na direção e encontrou Luna caída na beira do rio, inconsciente, o rosto pálido. Sem hesitar, ele a ergueu nos braços. "Quem é você, afinal?" murmurou, olhando para o colar que pendia do pescoço dela, um pingente com a letra V. Naquele instante, um carro preto surgia ao longe, levantando poeira, os mesmos homens que Luna tentava esquecer. Caio olhou para o horizonte, o instinto de agente despertando. Sabia que, a partir dali, nada seria como antes. E quando Luna abriu os olhos e sussurrou com dificuldade: "Eles me acharam." O primeiro tiro ecoou pela estrada. O estampido do tiro ecoou pela estrada, fazendo os pássaros voarem assustados. Caio se abaixou instintivamente, protegendo Luna com o corpo. O carro preto se aproximava, derrapando na curva, os faróis ofuscando tudo. "Aguenta firme", murmurou ele, puxando-a para trás das pedras. "Quem são eles?" Luna mal conseguia respirar. "Se eu te contar, você corre perigo também." Ele a olhou, sério. "Já estive em perigo antes." Com precisão, Caio sacou uma arma velha, guardada desde os tempos de agente. O som do disparo seguinte acertou o pneu do carro. Os homens saíram, atirando às cegas, mas Caio já puxava Luna para o mato. Corriam em silêncio, só o som das folhas sendo rasgadas pelos passos. Quando enfim pararam, ambos ofegavam, encostados em uma árvore.
Você precisa me dizer o que está acontecendo, exigiu ele. Não dá para te ajudar se eu não souber. Luna olhou para o chão, as mãos trêmulas. Eu vi algo que não devia. Algo que pode matar muita gente se cair nas mãos erradas. Caio franziu o senho. E essas mãos erradas, têm nomes? Ela hesitou. Vitória. O nome soou como um trovão na mente dele. Vitória. A mulher que um dia amou, e que o destruiu. Você conhece ela? Perguntou Luna, percebendo a reação. Conheci. A voz dele era baixa, tensa. E se ela tá atrás de você, então isso é pior do que imaginei. Naquela noite, Caio a levou para sua casa, uma cabana afastada, cercada por mata e silêncio. Ele preparou o café, ela observava o fogo da lareira, tentando não desabar. Por que você me ajuda? Perguntou, enfim. Porque eu já perdi gente demais, respondeu ele. E talvez, te ajudar seja minha chance de acertar uma vez. Houve um silêncio leve, quase íntimo. Luna observou de relance, o rosto marcado, o olhar duro, mas com uma tristeza escondida que a tocava. E você? Devolveu ele. Qual o seu verdadeiro nome? Ela respirou fundo. Luna. O nome saiu como um sussurro, libertando algo no ar. Ele sorriu de canto. Combinava mais contigo do que Ana. Por um instante, tudo pareceu calmo. O vento balançava as cortinas, o cheiro de café misturado ao da terra molhada. Mas a paz, para eles, nunca durava. Na mansão de Vitória, o telefone tocou. Acharam a trilha da garota, senhora, disse o segurança. Ela foi vista perto de Altamira, com um homem. Vitória se levantou, o salto ecoando pelo piso frio. Um homem? Alto, barba por fazer, vive isolado. Vitória sorriu, fria. Caio. Ela apertou o pingente idêntico ao de Luna, com a letra V, e sussurrou. Ah, meu amor, então o destino resolveu brincar com a gente. De volta à cabana, Luna despertou assustada. O som de passos do lado de fora. Caio, alerta, levantou com a arma em punho. Fica aqui, disse ele, em voz baixa. Não abre a porta. Ela agarrou o colar, o mesmo pingente que Vitória segurava do outro lado da cidade, sem imaginar o elo entre as duas. A maçaneta girou devagar. Caio abriu a porta de um golpe, e apontou a arma. Mas do outro lado, havia uma figura que ele não esperava ver nunca mais. Você? Murmurou, atônito. A pessoa sorriu, com o olhar gélido. Saudades, parceiro. A figura parada na porta não era um desconhecido. Era Rafael, antigo parceiro de Caio na Força Federal, desaparecido após uma missão que deu terrivelmente errado. O mesmo que todos acreditavam estar morto. Rafael, a voz de Caio falhou, carregada de choque e raiva contida. Você, está vivo? Sobrevivi, disse ele, calmamente, mas com olhos sombrios. Mas isso não vem ao caso. Estamos aqui por outra razão. Luna se encolheu atrás de Caio, seus olhos arregalados. Quem é ele? Um amigo, disse Caio, mas o tom não soava convincente. Rafael entrou devagar, tirando o capuz, e observou Luna com interesse. E ela deve ser a tal fotógrafa que causou todo o rebuliço. Não é só uma fotógrafa, retrucou Caio, cerrando os punhos. Ela está em perigo, e não vou permitir que ninguém a machuque. Rafael sorriu de canto, mas havia frieza no sorriso. Ah, Caio, você sempre foi tão protetor. Mas saiba que há forças maiores do que você imaginou. Vitória não está sozinha. Ela tem aliados que você nem desconfia. O silêncio caiu pesado sobre a cabana. Luna sentiu o estômago revirar. Cada frase parecia maior que a anterior. Caio, que sempre fora a rocha que a protegia, agora parecia tão vulnerável quanto ela. Então, o que faremos agora? Perguntou Luna, a voz tremendo. Caio respirou fundo. Agora, precisamos nos preparar. Eles vão nos procurar, e a qualquer momento podem nos cercar.
Rafael deu um passo à frente. Eu posso ajudá-los, mas meus termos são claros, vocês farão exatamente o que eu disser. Caio olhou para ele, desconfiado. Por que deveríamos confiar em você depois de anos? Rafael deu de ombros. Porque sem mim, vocês não têm chance. Naquela mesma noite, Luna tentou descansar, mas não conseguia. O pingente no seu pescoço brilhava sob a luz do fogo, lembrando-a da ameaça de Vitória. Ela vai me encontrar, murmurou, quase para si mesma. Caio, sentado próximo, ouviu. Não enquanto eu estiver aqui. Mas a expressão dele dizia que ele não tinha certeza. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Vitória observava mapas e fotos espalhadas sobre a mesa. Eles estão juntos, disse ela, sozinha, com os dedos passando pelo colar de Luna. E se pensam que podem se esconder de mim, um sorriso cruel se formou. Vão descobrir do jeito mais doloroso possível. Uma ligação tocou. Vitória atendeu, e a voz do outro lado sussurrou apenas uma palavra. Perigo. Vitória ergueu as sobrancelhas, intrigada e animada ao mesmo tempo. Finalmente a diversão começa. No amanhecer, Luna acordou com passos silenciosos do lado de fora da cabana. Caio, eles estão aqui, sussurrou. Caio levantou a arma, atento. Mas antes que pudesse abrir a porta, uma sombra rápida passou pelo telhado. Isso vai ser muito mais complicado do que eu pensei, murmurou, preparando-se para o combate que viria. E, naquele instante, o vento trouxe um sussurro ameaçador de Vitória. Eu sei onde vocês estão. O sol ainda nascia quando Caio e Luna saíram da cabana. A bruma da manhã tornava a estrada quase irreconhecível, mas ele sabia que não poderiam ficar parados. Cada minuto era uma chance a menos de escapar dos homens de Vitória. Precisamos chegar até o porto, disse Caio, guiando-a pela trilha de terra. Lá, podemos pegar um barco e desaparecer por alguns dias. Luna, exausta, mal conseguia acompanhar o ritmo. Eu não sei se consigo. Você consegue, respondeu ele, firme. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Enquanto avançavam pela mata, ouviram o som de pneus esmagando pedras. Um carro se aproximava rapidamente. Eles nos encontraram. Luna gritou, puxando Caio para um arbusto. Do carro, 2 homens desceram armados. O olhar deles era impiedoso, mas Caio estava preparado. Em um movimento ágil, ele atirou para o alto, assustando-os, e puxou Luna para correr em direção a um velho caminhão abandonado. Segue por aqui! Ordenou, apontando uma trilha secreta que só ele conhecia. Corriam sem parar, o coração batendo como tambor de guerra. Luna tropeçou em uma raiz e caiu, mas Caio a segurou firme, levantando-a rapidamente. Não podemos parar! Disse ele, olhando para trás e vendo os homens se aproximando. O desespero uniu os dois de forma quase instintiva. Suas mãos se tocaram, um choque elétrico que nenhum dos dois podia ignorar. Eu confio em você, sussurrou Luna, a voz quase um fio. Caio sentiu algo apertar o peito. E eu em você. Mas logo desviou o olhar, não podiam se perder no momento, não agora. Enquanto isso, Vitória observava tudo de seu escritório via câmeras de vigilância improvisadas. Eles ainda não sabem, murmurou, um sorriso cruel surgindo. Mas isso vai mudar. Ela pegou o telefone e falou com um contato. Encontrou-os? Sim, senhora. Estão a caminho do porto. Então prepare o próximo passo, disse Vitória, apoiando-se na mesa. E faça com que ele sinta o peso do passado, antes que o futuro dele desapareça para sempre. No caminho para o porto, Caio percebeu que algo estava errado. Luna, você tem alguma pista sobre quem está realmente atrás de você? Perguntou, ofegante. Apenas Vitória e seus aliados, respondeu ela, com a respiração pesada. Mas tem alguém que sei que vai tentar me usar. Antes que pudessem reagir, uma corda se esticou na trilha, quase fazendo Luna cair. Armadilha! Gritou Caio, puxando-a para o lado, disparando um tiro que assustou o inimigo escondido nas sombras.
Eles continuaram correndo, sem olhar para trás, até que chegaram a um ponto de desembarque do rio. Um velho barco aguardava, coberto por lonas. Rápido! Disse Caio, empurrando Luna para dentro. Vamos desaparecer por alguns dias, mas só alguns, depois teremos que voltar. Enquanto Luna remava, Caio observava a mata, os olhos atentos. Ele sabia que Vitória não desistiria tão facilmente. E também sabia que, entre toda essa fuga, algo mais estava surgindo entre eles, uma força que nenhum perigo poderia apagar. Mas o vento trouxe uma ameaça silenciosa. Um barco negro se aproximava pelo rio, quase invisível na névoa. Eles nos encontraram, murmurou Luna, o coração gelando. O reflexo de uma arma brilhou nas águas. E o primeiro tiro atingiu o barco deles. O barco balançava violentamente com os tiros que ricocheteavam na água à sua volta. Luna agarrou firme o remo, tentando manter o equilíbrio enquanto Caio tentava devolver os disparos sem atingir o próprio barco. Não vai dar! Gritou Luna, o coração acelerado. Eles são muitos. Segura firme. Respondeu Caio, concentrado, os músculos tensos. Não vamos deixá-los nos pegar. A névoa do rio tornava tudo mais perigoso. Cada sombra parecia se mover, cada reflexo da água escondia mais inimigos. Luna sentiu uma mão quente segurando a sua. Remem juntos, rápido! Ordenou Caio. O contato inesperado fez seu corpo tremer, mas não havia tempo para emoções. Cada remada era uma luta pela vida. No barco negro, Vitória observava com frieza, ao lado de um homem encapuzado que nunca tirava os olhos da água. Não perca eles, ordenou Vitória, o tom cortante. Quero que sintam o medo que eu senti quando quase perdi tudo. O barco deles avançava com precisão, cercando o pequeno barco de Luna e Caio. Luna, segura firme! Gritou Caio, enquanto desviava de outro tiro. De repente, uma explosão ocorreu mais à frente, fazendo os dois barcos balançarem violentamente. O que foi isso? Luna gritou, quase sendo jogada para fora do barco. Uma distração, respondeu Caio, os olhos se encontrando com os dela. Aproveite para remar mais rápido. O medo se misturava com a adrenalina e, por um breve instante, a respiração dele se encontrou, quase que compartilhando a mesma luta pela sobrevivência. Eu confio em você, sussurrou Luna, a voz quase inaudível sobre o rugido da água. Caio apertou a mão dela por um instante, sem palavras, apenas um olhar que dizia mais do que qualquer coisa. O barco negro se aproximava novamente, mas dessa vez algo inesperado aconteceu. Rafael apareceu, surgindo de um pequeno bote lateral, atacando os inimigos e criando caos. Você! Gritou Caio, surpreso e irritado. Eu disse para não confiar nele. Relaxa, respondeu Rafael, com um sorriso torto. Estou aqui para garantir que vocês saiam vivos, por enquanto. Com a ajuda de Rafael, Luna e Caio conseguiram escapar da emboscada inicial, mas não estavam fora de perigo. O rio era apenas o começo de uma perseguição que poderia durar dias, e Vitória certamente não desistiria. Quando finalmente encontraram um ponto seguro para encostar o barco, Luna caiu de joelhos, exausta, e olhou para Caio. Eu pensei que ia morrer, disse ela, a voz trêmula. Mas não morreu, respondeu ele, respirando fundo. Enquanto estivermos juntos, ninguém vai te machucar. O silêncio da floresta os envolvia, mas o olhar de Caio encontrou o dela, e algo mais intenso cresceu entre eles. Não era apenas gratidão ou alívio. Era um sentimento que nascia em meio ao perigo, uma chama que nem a água ou as balas poderiam apagar. Mas antes que pudessem respirar aliviados, uma sombra surgiu entre as árvores. Vitória, sorrindo, emergiu lentamente, olhando para eles como se estivesse observando presas indefesas. Então, acharam que podiam fugir de mim? Murmurou, fria e calculista. Vitória surgiu entre as árvores, elegante e ameaçadora, o salto ecoando sobre o chão molhado. Achavam mesmo que poderiam escapar de mim? Perguntou, a voz gelada, observando Caio e Luna com um olhar que misturava raiva e obsessão. Caio se colocou à frente de Luna, firme.
Vitória, isso não precisa acabar assim. Acabar assim? Riu ela, um som cruel e distorcido. Isso está só começando. Luna sentiu medo apertar o peito, mas algo dentro dela se acendeu. Eu não vou mais fugir, disse, a voz firme, encarando Vitória. Se quer nos enfrentar, vai ter que lidar comigo também. Vitória franziu a testa, surpresa com a coragem da jovem. Interessante, murmurou. Talvez você seja mais útil do que eu imaginava. Rafael apareceu novamente, surgindo das sombras, trazendo tensão no ar. Caio, cuidado, alertou, com os olhos fixos em Vitória. Ela não veio sozinha. Um confronto parecia inevitável. Vitória ergueu as mãos lentamente, e dois homens surgiram de trás dela, armas apontadas. Vamos jogar sujo, como sempre, não é mesmo? Disse Caio, tenso, preparando-se para qualquer movimento. No momento em que os homens avançaram, Luna teve uma ideia rápida. Ela correu para a margem do rio, pegando pedras e usando a água para criar distração. Com um grito, lançou-as, fazendo os inimigos recuarem por um instante. Agora! Gritou Caio, e os dois avançaram juntos, atacando os homens antes que pudessem reagir. A luta foi rápida, intensa e cheia de adrenalina. Caio, Luna e Rafael conseguiram dominar os homens, mas Vitória escapou entre as árvores, rindo friamente. Isso ainda não acabou, disse ela, desaparecendo na mata. Caio olhou para Luna, impressionado com a coragem dela. Você é louca, mas funcionou, disse, ainda ofegante. Louca ou esperta? Respondeu ela, com um sorriso tímido. Rafael observava tudo, o rosto sério. Ela está mais envolvida do que eu imaginava, murmurou. Mas vocês precisam saber algo. Vitória não está sozinha. Há pessoas muito poderosas por trás dela, e o pior, alguém que eu pensei ter morto anos atrás. O silêncio caiu sobre Caio e Luna. Quem? Perguntou Caio, a tensão voltando ao corpo. Alguém do nosso passado, alguém que pode mudar tudo o que vocês pensam sobre segurança e confiança, respondeu Rafael, sombrio. Luna olhou para Caio, o coração acelerado. Então, estamos cercados de todos os lados. Não vamos recuar, disse ele, firme. Juntos, vamos enfrentar isso. Mas no fundo, ambos sabiam que Vitória não era o único perigo. O passado, os segredos e os inimigos escondidos estavam prestes a explodir sobre eles, e a luta pelo amor e pela vida apenas começava. A noite caía pesada sobre a mata, tornando tudo mais silencioso e perigoso. Luna, Caio e Rafael haviam encontrado refúgio temporário em uma velha cabana abandonada à beira do rio. Mas o silêncio não trazia conforto, apenas a tensão do que estava por vir. Então, quem é esse inimigo do passado? Perguntou Luna, sentada sobre a velha mesa de madeira, segurando uma xícara de café frio. Rafael fechou os olhos por um instante, respirando fundo. É alguém que eu pensei ter deixado para trás, alguém que conhece cada movimento nosso. Um traidor dentro da Força Federal. Caio franziu a testa, a raiva começando a crescer. Como assim? Você quer dizer que alguém do nosso passado está trabalhando com Vitória? Exatamente, respondeu Rafael. E ele sabe mais sobre mim, sobre você, Caio, e sobre Luna, do que qualquer um deveria saber. Luna engoliu em seco. Então, isso significa que não podemos confiar em ninguém? Caio olhou para ela, segurando suas mãos por um instante. Podemos confiar um no outro. A voz dele era firme, mas carregada de emoção. Isso é o que importa agora. Enquanto discutiam, um estalo vindo da porta os fez olhar rapidamente. Não estávamos sozinhos, murmurou Rafael, sacando a arma. Uma sombra passou pela janela, rápida, quase imperceptível. Alguém está nos observando, disse Luna, o medo misturado à adrenalina. No mesmo instante, uma mensagem chegou ao celular de Caio. Achamos vocês. É hora de pagar pelo passado. Vê. Caio olhou para Luna, o coração apertado. Vitória sabe exatamente onde estamos.
Então ela não está brincando, respondeu Luna, o olhar firme. Precisamos agir antes que seja tarde. No amanhecer, decidiram montar uma estratégia. Luna se ofereceu para criar uma distração, usando suas habilidades com fotografia e observação para atrair os capangas de Vitória para outro lado. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Caio, preocupado. Tenho, disse ela, firme. Se não arriscarmos, não vamos sobreviver. A tensão entre eles aumentava a cada instante. O toque de mãos, os olhares prolongados e as palavras quase não ditas criavam um fio invisível de paixão e confiança. Caio sabia que proteger Luna não era apenas uma missão, era algo muito mais profundo. Enquanto Luna partia para a distração, Rafael revelou a Caio um detalhe crucial. Esse traidor do passado, ele tem informações que podem derrubar Vitória, mas também pode nos destruir se souber que confiamos nele. Caio respirou fundo, apertando a arma. Então é agora ou nunca. No horizonte, Luna se aproximava do acampamento inimigo, camuflada entre árvores e sombras. Eles não sabem que eu estou aqui, sussurrou para si mesma, o coração disparado. Mas vão descobrir, cedo ou tarde. De repente, um som metálico fez seu corpo congelar. Alguém a observava, muito perto, invisível até então. Luna se movia silenciosa pela mata, cada passo calculado, cada galho quebrado fazendo seu coração disparar. O acampamento dos capangas de Vitória estava mais próximo do que ela imaginava, e ela podia ouvir o zumbido de conversas, risadas breves e o estalo de armas sendo carregadas. Concentre-se, murmurou para si mesma, lembrando das palavras de Caio. Um movimento errado e... O pensamento foi interrompido pelo som de passos atrás dela. Ela se abaixou rapidamente, escondendo-se atrás de uma árvore. Um homem, com expressão alerta, passou a poucos metros, examinando a floresta. Respira, pensou Luna, o coração martelando. Só mais um pouco. Ela levantou a câmera, agora funcionando mais como ferramenta de observação do que para fotografar, e começou a registrar detalhes do acampamento, posições, números de homens, possíveis rotas de fuga. Cada clique era quase imperceptível, mas Luna sentia a tensão subir como se estivesse em uma corda bamba. Enquanto isso, Caio e Rafael aguardavam em uma clareira distante, prontos para intervir. Ela é corajosa, murmurou Rafael, os olhos fixos na mata. Mas precisa de mais proteção. Eu sei, respondeu Caio, apertando os punhos. E não vou deixá-los machucá-la. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de lembranças de missões passadas e decisões que mudaram vidas. Caio olhou para Rafael, desconfiado. Você não está me contando tudo sobre esse traidor. Quem é ele, de verdade? Você vai descobrir, respondeu Rafael, com um sorriso torto. Mas só na hora certa. Por enquanto, foque em proteger Luna. Luna finalmente conseguiu capturar os detalhes que precisava, mas quando se virou para voltar pelo caminho, percebeu que estava cercada. Então, você é a tal que tem todos os nossos problemas, disse um dos capangas, sorrindo maliciosamente. Ela recuou, mas a respiração estava pesada, o coração acelerado. Não quero problemas, respondeu, tentando manter a voz firme. Só passei por aqui. Um sorriso frio se formou nos lábios do homem. Não tem como sair sozinha. No mesmo instante, Caio e Rafael surgiram das sombras, atacando com precisão. O confronto começou rápido, brutal e tenso. Cada golpe, cada movimento parecia coreografado pela adrenalina. Luna, mesmo assustada, se juntou à luta, usando galhos e pedras, improvisando e mostrando coragem que surpreendeu os próprios homens. O barulho de tiros, gritos e o cheiro da mata molhada criavam uma atmosfera quase cinematográfica. Entre um golpe e outro, Caio conseguiu proteger Luna de um disparo, agarrando-a e puxando-a para trás de uma árvore. Está tudo bem? Perguntou, respirando com dificuldade. Sim, obrigada, respondeu ela, o olhar fixo nele, quase esquecendo do perigo. Depois de dominar os capangas, eles encontraram evidências que Vitória estava mais próxima do que imaginavam, documentos, fotos e mapas indicando rotas de fuga de Luna e Caio.
Ela sabia que estaríamos aqui, disse Caio, olhando para os papéis. E esse traidor do passado está ajudando-a. Então estamos jogando no território dela, disse Luna, a voz firme, mas tremendo de emoção. E agora temos que ser mais espertos. Enquanto discutiam, Rafael fez um comentário que fez Caio gelar. Este traidor não é apenas um ex-colega. Ele sabe coisas sobre você que podem destruir sua reputação e sua vida. Ele quer mais do que Vitória quer. Ele quer vingança pessoal. Luna olhou para Caio, que apertava os papéis com força, os olhos cheios de raiva contida. Então é isso, disse ela, mas para si mesma. Não é só Vitória. É o passado inteiro vindo atrás de nós. O vento trouxe um sussurro da mata, quase como uma ameaça. Vocês não vão escapar. E ao longe, entre a névoa do rio, um barco negro se aproximava silencioso, pronto para cortar qualquer chance de fuga. A neblina da madrugada cobria o rio como um véu silencioso. Luna remava com força, o corpo cansado, mas o olhar atento a cada sombra nas margens. Caio estava ao seu lado, a tensão visível em cada músculo. Rafael mantinha a vigilância, olhando para trás, atento a qualquer movimento suspeito. Algo não está certo, disse Rafael, a voz grave. Este rio sempre foi nosso aliado, mas hoje ele parece traiçoeiro. Caio apertou os dentes, os olhos fixos à frente. Eles sabem para onde estamos indo. Vitória não se move sozinha. Um silêncio pesado pairou sobre o barco. E o traidor, ele está entre nós. Luna engoliu em seco. Entre nós? Isso significa que alguém próximo nos enganou o tempo todo? Sim, disse Rafael, sombrio. E você, Caio, vai descobrir que algumas pessoas em quem você confiava estão do outro lado agora. A tensão aumentou quando sombras surgiram entre as árvores, movendo-se rapidamente pelo rio. Alguém nos seguiu. Gritou Luna, o coração disparado. Antes que pudessem reagir, uma rajada de tiros acertou a água ao lado do barco, fazendo Luna quase cair. Caio a segurou firme. Segura firme! Gritou ele, enquanto disparava em direção à ameaça. O barco negro se aproximava rapidamente, e o confronto tornou-se inevitável. A adrenalina corria pelas veias dos três como um rio selvagem. Rafael, a cobertura! Gritou Caio, enquanto Luna remava freneticamente para escapar. Mas então, algo chocante aconteceu. Um dos atiradores, visível à luz fraca da lua, foi identificado por Caio. Não, não pode ser, murmurou, a voz quase falhando. É Mateus. Luna franziu o senho. Mateus? Quem é ele? Um ex-colega da Força Federal, disse Rafael, sério. Ele e eu estávamos juntos numa missão que deu errado anos atrás. Ele sobreviveu, mas agora, ele trabalha para a Vitória. O barco de Mateus se aproximou perigosamente, e ele levantou a arma, sorrindo com frieza. Surpresa, Caio, disse ele, a voz carregada de sarcasmo e ódio. Achou que poderia fugir de tudo? Achou que poderia proteger sua amiga aqui? Luna sentiu o pânico subir. Ele vai nos matar. Não se preocupe, disse Caio, respirando fundo. Eu não vou deixar. O confronto se tornou intenso, disparos, esquivas, e o barco balançando violentamente. Luna, mesmo assustada, começou a se mover com mais confiança, usando galhos e remos como armas improvisadas, defendendo-se ao lado de Caio. O olhar dele se encontrou por um instante no meio do caos. Não vamos desistir, disse ele, quase sussurrando. Nunca, respondeu ela, segurando firme o remo. Durante a batalha, Rafael conseguiu encostar no barco de Mateus, derrubando-o parcialmente na água. Ele não vai escapar tão fácil, disse Rafael, a respiração pesada. Mas Vitória ainda está fora de alcance, esperando a hora certa. Caio olhou para Luna, o rosto molhado pela água e pelo suor. Você é incrível, disse, tentando esconder a emoção. Eu não sei o que faria sem você. Luna corou, desviando o olhar, mas sentiu o calor no peito crescer.
E eu confio em você, respondeu, firme, mas quase sem respirar. Enquanto o barco negro se afastava, Caio percebeu algo que fez o sangue gelar, um sinal luminoso no horizonte, indicando que Vitória estava próxima, observando cada movimento. Ela não vai esperar muito, disse Caio, a voz baixa. Precisamos planejar nosso próximo passo, e rápido. E naquele momento, Luna sentiu que estavam cercados por forças invisíveis, inimigos do passado e do presente, e que qualquer erro poderia custar-lhes a vida. O amanhecer iluminava a mata com uma luz pálida e fria, mas não havia tranquilidade. Luna, Caio e Rafael avançavam cautelosos por uma trilha estreita à beira do rio, tentando chegar a um local seguro para planejar o próximo movimento. Cada galho quebrado, cada folha que se mexia, parecia sinalizar perigo iminente. Eles não vão nos dar folga, disse Rafael, olhando para trás, o olhar preocupado. Eu sei, respondeu Caio, com a voz firme, mas carregada de tensão. E desta vez, Vitória vai tentar pessoalmente. Luna segurava o remo como se fosse uma arma, respirando fundo. Eu não quero mais fugir, disse ela, olhando para Caio. Quero lutar. Caio a observou, o coração acelerado. Eu sabia que você era corajosa, mas não sabia que podia ser tão destemida. Rafael suspirou. Coragem é bom, mas precisamos de estratégia. Vitória não é apenas poderosa, ela é inteligente e cruel. E não está sozinha. Mais à frente, o barco negro de Vitória apareceu na curva do rio, silencioso e ameaçador. Aqui vamos nós, murmurou Luna, a adrenalina correndo pelas veias. Vitória apareceu na proa, impecável, como se estivesse saindo de uma sala luxuosa em vez de enfrentar a selva. Ah, que visão mais adorável, disse ela, olhando para Caio e Luna com um sorriso gelado. Eu diria que vocês estão encurralados, mas adoro quando o jogo começa. Caio ergueu a arma, firme. Vitória, isso termina hoje. Vitória riu, um som cruel que ecoou pelo rio. Termina? Não, querido. Isso é só o começo. Vocês não têm ideia do quanto eu posso ser implacável. Rafael deu um passo à frente, a mão firme na arma. Cada movimento dela é calculado. Mas se nos unirmos, podemos virar o jogo. O confronto começou. Tiros ricocheteavam na água, criando pequenas explosões e fazendo os barcos balançarem violentamente. Luna, mesmo assustada, começou a agir com precisão, distraindo os capangas de Vitória, derrubando galhos e pedras sobre eles. Segura firme! Gritou Caio, puxando Luna para se proteger de outro disparo. Entre tiros, água e gritos, os olhares de Caio e Luna se encontraram. Eu confio em você, disse ela, a voz quase perdida entre o caos. E eu em você, respondeu ele, segurando firme sua mão por um instante. O toque foi breve, mas intenso, uma centelha em meio à tempestade de balas e adrenalina. Cada movimento parecia misturar medo e desejo, tensão e paixão. Vitória, observando, percebeu algo que a irritou profundamente, a aproximação da confiança entre os dois. Não, eles não podem se unir assim, murmurou, a voz baixa, carregada de raiva. Isso será corrigido. Ela deu sinal para os capangas restantes se aproximarem, preparando uma armadilha. Agora veremos quem realmente merece sobreviver, disse Vitória, a frieza no olhar. Enquanto isso, Rafael conseguiu derrubar o primeiro capanga, abrindo espaço para que Caio e Luna manobrassem o barco. Vamos! Gritou ele, impulsionando o pequeno barco para a margem. Mas Vitória não desistiu. Ela apontou uma arma diretamente para Luna. Um passo em falso, e começou, mas Caio se lançou à frente, empurrando Luna para o lado e recebendo o impacto do disparo. O coração de Luna disparou. Caio! Estou bem, murmurou ele, o corpo tenso, mas firme. Vamos acabar com isso. A tensão atingiu o ápice. O rio e a mata se tornaram cenário de um duelo mortal, não apenas de armas, mas de inteligência, coragem e paixão contida. Vitória sorriu, fria e calculista. Vocês ainda não viram tudo. Eu não terminei de jogar. E,
Naquele instante, um segundo barco surgiu silenciosamente do outro lado do rio. Alguém inesperado estava chegando, pronto para mudar o jogo completamente. O sol começava a se erguer no horizonte, tingindo a mata com tons alaranjados e dourados. Mas a beleza da manhã contrastava cruelmente com o perigo que se aproximava pelo rio. Luna remava com força, sentindo a adrenalina correr por cada veia, enquanto Caio segurava firme a arma, os olhos atentos a cada movimento nas margens. Estamos cercados, murmurou Rafael, a voz grave. Vitória não veio sozinha. Luna sentiu um arrepio. Mas ela não pode nos alcançar, podemos nos esconder, podemos fugir. Caio olhou para ela, os olhos carregados de preocupação e ternura. Não é tão simples, Luna. Ela conhece cada rota, cada falha nossa. Ela está sempre um passo à frente. Enquanto falavam, do outro lado do rio, surgiram sombras se movendo silenciosamente. Homens armados avançavam, cercando o pequeno barco. O reflexo das armas na água criava flashes que faziam os corações dispararem. Remem mais rápido! Gritou Caio, tentando manter o controle enquanto a embarcação balançava violentamente. Luna obedecia, cada remada um esforço que parecia arrancar forças do corpo. Mas no fundo, sentia algo novo. A adrenalina compartilhada com Caio criava um vínculo que ia além do medo. De repente, um outro barco surgiu da névoa, silencioso, vindo de uma direção inesperada. Quem é isso? Perguntou Luna, apreensiva. Não sei, mas se estiver do nosso lado, precisamos confiar, respondeu Caio. O novo barco se aproximou, e dele surgiu uma figura conhecida, uma antiga aliada de Rafael, Marina, especialista em rastreamento e táticas de sobrevivência. Rafael! Exclamou, aliviada. Pensei que não iríamos nos encontrar a tempo. E aqui estamos, respondeu ele, sem sorrir. Precisamos de cada vantagem que pudermos ter. Luna observou Marina com admiração. Você é incrível, disse baixinho, quase para si mesma. Enquanto se reorganizavam, Caio percebeu algo que gelou o sangue. Vitória observava cada movimento deles, escondida entre as árvores da margem. O sorriso cruel nos lábios dela fazia com que até a luz do sol parecesse mais fria. Ela vai atacar agora, murmurou Caio, a voz baixa, quase um sussurro. Preparem-se. Vitória ergueu a arma, e o primeiro disparo ecoou pelo rio, acertando a água ao lado do barco de Luna e Caio. O choque foi instantâneo. Segura firme! Gritou Caio, puxando Luna para dentro do barco, protegendo-a com o corpo. Luna sentiu o calor da proximidade de Caio, misturado ao medo. Seu coração disparava, e por um instante, o tempo pareceu parar. Eu não quero perder você, sussurrou ela, quase inaudível. Nem eu, respondeu ele, os olhos fixos nos dela, mas sem desviar a atenção do inimigo. A batalha se intensificou. Marina e Rafael começaram a cobrir o flanco, enquanto Caio e Luna manobravam o barco com precisão, desviando dos tiros e tentando criar espaço para atacar. Luna, agora! Gritou Caio. Use o lado direito, distraia os capangas. Ela fez exatamente isso, usando galhos e pedras, criando confusão entre os inimigos. O trabalho em equipe era quase perfeito, e cada movimento aumentava a tensão, misturando ação e estratégia. Vitória, observando, começou a perceber que a união deles estava mais forte do que imaginava. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, a raiva crescendo. Eu controlo tudo. Enquanto Vitória planejava o próximo ataque, Luna se aproximou de Caio para se proteger de outro tiro. Confia em mim? Perguntou ele, segurando a mão dela por um instante. Sempre, respondeu Luna, e por um segundo, o mundo parecia reduzir-se àquele toque, aquela confiança compartilhada no caos. Mas o perigo não diminuía. Um capanga conseguiu se aproximar por trás, mirando Caio. Atrás! Gritou Luna, empurrando Caio para fora do caminho e tomando o tiro no ombro. O sangue quente queimou a pele de Luna, e ela caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Luna! Gritou Caio, a voz cheia de desespero. Ele se jogou sobre ela,
protegendo-a. Fica comigo. Não vai nada acontecer. Rafael e Marina avançaram, eliminando os capangas restantes, enquanto Vitória desapareceu entre as árvores com um sorriso cruel. Isso ainda não acabou, ecoou sua voz na mata. Caio segurou Luna, sentindo o corpo dela tenso e frágil. Você é mais forte do que imagina, disse ele, a voz rouca, carregada de emoção. E nós vamos sair dessa juntos. Luna olhou para ele, os olhos brilhando entre lágrimas e adrenalina. Eu confio em você, Caio, completamente. No horizonte, o rio refletia o sol nascente, mas a batalha ainda estava longe de terminar. Vitória, o traidor e os inimigos ocultos continuavam em jogo, e cada decisão poderia custar suas vidas, ou seu amor recém-descoberto. O rio brilhava sob a luz do sol alto, mas não havia paz. O cheiro da terra molhada misturado ao pólvora queimado ainda pairava no ar. Luna apoiava-se em Caio, o ombro sangrando, mas os olhos dela brilhavam de determinação. Cada respiração era uma batalha, cada passo em direção à margem era um risco. Estamos perto de vitória, disse Rafael, olhando para a mata densa à frente. Ela sabe que estamos enfraquecidos, e vai tentar tudo para nos destruir. Caio apertou a mão de Luna, sentindo o peso da responsabilidade e da emoção. Não importa o que ela faça, disse ele, firme. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Luna respirou fundo, o olhar fixo no horizonte. Eu confio em você, repetiu, como uma promessa silenciosa. Do outro lado da mata, Vitória observava, elegante e fria, como uma rainha do caos. Eles estão prestes a chegar, murmurou, sorrindo. E dessa vez, não haverá escape. Ela deu sinal para o traidor, Mateus, avançar. Mostre a eles quem realmente manda, ordenou, a voz carregada de ódio. Mateus surgiu das sombras com uma precisão letal, atirando e bloqueando qualquer tentativa de fuga. Caio respondeu rapidamente, protegendo Luna e retaliando com precisão. Cada disparo era calculado, cada movimento carregado de adrenalina. Caio, cuidado! Gritou Luna, agarrando seu braço. Ele vai atirar de novo. O toque da mão dela fez algo despertar dentro dele. Não era apenas luta, era amor, era proteção, era certeza de que nada mais importava se não fosse ela viva ao seu lado. A luta se tornou caótica, misturando tiros, explosões, gritos e movimentos bruscos pela mata. Rafael e Marina cobriam o flanco, criando espaço para que Caio e Luna avançassem em direção à Vitória. Vitória riu, fria e cruel. Vocês pensam que podem me vencer? Disse, apontando a arma. Eu controlo tudo. Não mais, respondeu Caio, avançando com determinação. Hoje, isso acaba. Luna, apesar da dor, tomou coragem. Ela segurou uma pedra e, com precisão, lançou-a na direção de Vitória, fazendo a arma dela cair por um instante. Caio aproveitou e derrubou o capanga que tentava cercá-los. O combate corpo a corpo começou. Caio enfrentou Mateus com força e precisão, enquanto Luna, mesmo ferida, usava sua agilidade e inteligência para impedir que os capangas bloqueassem sua passagem. Você nunca vai me vencer! Gritou Vitória, desesperada ao ver o controle escapar de suas mãos. O poder não vem de controlar os outros, disse Caio, ofegante, segurando firme o braço de Vitória e desarmando-a, vem de coragem e união. No instante seguinte, Mateus tentou um último ataque, mas Rafael interveio, imobilizando Vitória, percebendo que perderá o controle, recuou, derrotada, e desapareceu na mata, deixando para trás apenas o eco de sua raiva e frustração. O silêncio caiu sobre o rio e a mata. O cheiro da pólvora e da chuva recém-passada pairava pesado, mas a sensação era de vitória. Luna e Caio se olharam, respirando com dificuldade, mas com os olhos cheios de alívio e emoção. Você está bem? Perguntou Caio, segurando o rosto dela com cuidado. Sim, agora que você está aqui, respondeu Luna, emocionada, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eles se abraçaram, um abraço que dizia tudo, medo, dor, alívio, amor e esperança. O rio refletia a luz do sol, como se a natureza comemorasse sua vitória e a promessa de um futuro juntos.
Rafael e Marina observaram à distância, sorrindo levemente. Eles merecem, disse Rafael, finalmente relaxando. Depois de tudo, eles lutaram com coragem e coração. E o traidor? Perguntou Luna, ainda abraçada a Caio. Ele será julgado, respondeu Rafael, firme. Mas agora, é a hora de viver. Caio olhou para Luna, os olhos brilhando de emoção contida. Vamos sair daqui, começar de novo, disse ele. Sem segredos, sem medo, apenas nós dois. Luna sorriu, segurando sua mão com força. Sim, juntos. O rio, antes palco de perseguição e medo, agora parecia refletir paz e esperança. O passado pesado havia sido enfrentado, os inimigos derrotados, e o amor entre Luna e Caio florescia mais forte do que nunca. Eles caminharam de mãos dadas pela margem, sentindo cada passo como a construção de uma nova vida, uma vida em que o perigo e a paixão se encontravam, mas o amor prevalecia. E no horizonte, o sol subia alto, iluminando o futuro deles, cheio de promessas, esperança e a certeza de que, juntos, nada poderia destruí-los.